Olá, Marco, Guilherme. Então, quando a gente conversou agora, o tempo que a gente estava aí no Ceará e depois em Porto Alegre, e eu estava tentando arrumar a base de dados para ficar um negócio mais legal em relação ao que ficou no projeto que eu e o Vinícius ganhamos o prêmio ali, o terceiro lugar, na STN, mas foi uma coisa meio de jambração, meio rápido, né? E o Vinícius ele fez muito mais com a base de dados e eu fui arrumando e pensando. E depois dessas nossas visitas aí, conversa com vocês, e pesquisando coisas na internet, eu percebi que tem uma bola quicando aqui, ó, que é muito mais legal da gente chutar do que uma avaliação de uma política de dar ensino superior para o menino. Mas é comparando se o menino está em e-learning, que é uma coisa parecida com EAD, mas é um negócio que a gente tem que conversar. Eu estou imaginando que é uma palavra mais parecida com EAD que a gente usa no Brasil, e um ensino regular. Eu acho que é essa palavra aqui, ó, que faz o diferencial para a gente conseguir uma publicação muito massa, tá? Então eu tô chamando esse projeto de pesquisa como comparando o impacto do ensino regular e do EAD, o e-learning, tá? No ensino superior, no college, né, degree, on the job and wages. Porque você vai ver que eventualmente tem uma ou outra coisa de comparação dessa na literatura, mas em exame de proficiência. Ah, ok, mas em exame de proficiência, mas a gente quer ver o que tem de impacto na vida do cara mesmo, se o cara tem mais chance de ganhar um emprego ou não ganhar um emprego, se ele ganha melhor. Então a gente está rastreando esses caras para frente. Então eu tô com a impressão, meus queridos, que isso pode ser um puta de um artigo, tá? Muito bem. Então eu estou colocando aqui o meu nome aqui que eu estou empenhando trabalho aqui em arrumar base de dados, em orientar o Vinícius também em arrumar base de dados. E o Vinícius, por sua vez, tem todo o trabalho em fazer essas coisas, né? E mais em função a sequência do Zoom, mais em função da ordem das conversas que nós temos. Mas tudo a gente pode conversar depois, tá? Então, aí tem toda uma discussão do que é e-learning, o que é ensino EAD. Aí, por exemplo, você pode pegar um negócio Wikipedia. Eu não fui atrás de ver isso, mas é uma coisa que eu preciso de ajuda para saber o que diabos é EAD. Eu vi que tem na Wikipedia um negócio que existe há mais de 100 anos, que foi a Universidade da Inglaterra, eu não sei se é Oxford, não sei o que ficou super famosa por criar essas coisas. Eu vi que tem toda uma discussão em revistas de economia, em revista importante aqui, que eu estou botando aqui, pré-pandemia, então vou botar lá bem lá atrás. Olha, vocês vão ver que não é uma bobagem, não é revista pequena. Olha aqui, ó, é revista em The Journal of Economic Education, Economic Education Review, American Economic Review, esse Deming aqui. Então, tem uma discussão sobre esse negócio de educar em EAD ou não educar em EAD, tá? E ela está em economia, só que presta atenção nos anos, ó, 2015, 2005, 2004, isso é pré-pandemia. E aí, então, dá uma parada na pandemia, e tem uma ou outra coisa em economia que aparece pré-pandemia, mas é na pandemia que fica óbvio, a gente sabe, todos nós vivemos isso, fica óbvio que é na pandemia que esse dilema entre educação regular e educação à distância, ele fica claro que a gente tem uma coisa para pensar, né? Então uma pergunta there is no impact, não, perdão, eu não vi nenhuma coisa na literatura
pesquisando no Google Scholar sobre avaliação de impacto em EAD no mercado de trabalho. Até tem educação sobre e-learning ali, EAD, em teste de proficiência no mundo, beleza. Mas eu tenho a impressão, meus caros, que vai ser o primeiro trabalho que a gente vai conseguir fazer e-learning, impact evaluation, no mercado de trabalho. Então, por isso que eu estou tão empolgado para a gente fazer isso daqui. Então, eu vou dar alguns poucos insights aqui para a gente começar a conversar. Ok, a gente sabe que tem um prêmio associado com anos de educação adicional. Então, é por isso que eu me desanimei um pouco em fazer a avaliação só do ProUni. Os ProUni dá resultado, não dá resultado. Pô, é claro que vai dar resultado. Porque tem larga evidência na literatura que ele vai dar resultado. Então, a gente podia embarcar isso como se fosse uma coisa do Brasil e a gente ia publicar. Mas eu tô muito empolgado porque a gente tem uma base de dados que a gente pode explorar desse negócio do e-learning. E isso sim, eu não vi ninguém explorando. Então a gente pode ser um puta num artigo. But this premium is different between regular e EAD. Isso aqui, ó, eu não vi ninguém falando. Você compara o prêmio da educação entre o cara que tem uma educação no curso presencial, normal, e o cara que tem em EAD, e de repente isso é. Opa, voltou. Isso em algum curso ou em todos os cursos? Porque na base de dados que a gente tem, a gente pode comparar essas coisas tudo em relação a cursos. E outra coisa, a gente pode comparar também se isso em empregabilidade pode simplesmente aumentar a tua chance de ter um emprego, ou mais do que aumentar a tua chance de ter emprego, pode aumentar teu salário futuro. Né? Então, eu imagino que o projeto de pesquisa tem que envolver essas questões aqui, comparando o ensino regular com e-learning, tipo de curso, e se o tipo de curso e esses e-learning aumentam empregabilidade de salários, tá? Deixa eu baixar aqui. Tá. Então, que a gente vai usar? Ó? A gente vai usar a base de dados do ProUni, beleza. No Brasil, então, o ProUni é um programa de redução de impostos para faculdades, universidades privadas que oferecem bolsas de estudos para estudantes de baixa renda. Beleza. Então, desde 95, o ano que iniciou o programa, você já apoiou mais de 500 mil estudantes. Isso aqui é um ponto muito relevante. Todos deles têm uma única graduação se completo, porque é pré-requisito do programa você se inscrever se você não tinha uma outra graduação antes. Então a gente tem uma garantia, quando a gente nivela para essa galera, a gente tem uma garantia de que eles estão fazendo a primeira faculdade. Ou, se eles desistiram e a gente rastreou depois, e aí foi o que eu e Vinícius fizemos, o cara nunca se formou. A gente rastreou eles em todas as bases do censo depois. Então esses caras que estão no programa, não é mais do que uma avaliação do programa. A gente está usando o programa para saber pessoas que estão fazendo a primeira graduação em EAD ou presencial e se desistiram e nunca mais voltaram. Pronto. E aí depois, usando o sistema do Ministério da Educação, a gente sabe qual desses aqui se graduaram, qual deles saíram e nunca mais voltaram. Tá? E usando um sistema do Ministério do Trabalho, que é a RAIS. Tá? Só que a gente está falando isso para gringo, a gente tem que tomar esses cuidados para falar para gringo. A gente sabe quais desses estudantes tiveram emprego formal e o salário deles entre 2010 e 2018. Né? Isso por quê? Porque a gente só rastreou esses caras de 2010 a 2018. Eu até tenho como rastrear esses caras fora, mas eu não queria gastar trabalho com isso. Então a gente tem como rastrear eles de 2010 a 2018 o CPF deles na RAIS e saber se eles estavam trabalhando ou não.
todos esses caras que desde 2005 tiveram matrícula. Tá? Então, tipo de introdução, a gente quer dizer para essa galera gringa que a gente quer medir o diferencial de impacto de quem tem um grau de universidade regular e de EAD, né? Tanto no job opportunity, aqui, que é se o cara consegue emprego formal ou não, e no salário, usando diff, só que não só um diff, mas um diff baseado no Udrid 95, que é o Udrid que você tem um painel com diff e com perda na amostra por conta do atrito. Não tem nada demais, meus queridos. A metodologia é muito simples, muito rasteiro. Eu já fiz toda essa programação aqui, está tudo muito simples de resolver. E o paper do Udrid aqui é fantástico, é muito simples de resolver o diff com atrito. Então, em termos de metodologia, não tem nada demais. É tudo muito simples, tá? Aí, o que tem de brincadeira interessante aqui, peraí que eu me perdi, é no desenho da avaliação. No desenho da avaliação, a gente observa, a gente tem a raiz bem desenhada para 2010 até 2018. Então, a gente consegue ver uma fotografia da raiz dezembro de 2010, dezembro de 2011, até dezembro de 2018. E aí, então, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, ó, se nós pegarmos a coorte que ingressou no programa em 2010, então teve 2010, 2011, 2012, 2013. A grande maioria dos cursos, e os cursos que nós veremos ali adiante, eles são de 4 anos de formação. Então, o cara que entrou em 2010, em 2013, ele se formou. Então, eu numerei essas coisas aqui como -3, -2, -1, 0 e 1, o primeiro ano que o cara pode ir para o mercado de trabalho depois de formado. Então, um cara que é da coorte de entrada em 2010, a gente consegue observar ele 1, 2, 3, 4, 5 anos. Para aumentar a coorte, que essa coorte de 2010, então é para essa raiz que a gente tem um espaço maior que a gente conseguiria as observações. Para aumentar o número de observações, a gente pega a coorte imediatamente anterior, que é 2009, e imediatamente posterior, que é 2011. Tá? Então, para sobrepor as 3 coortes, a gente vai observar -2, -1, 0, 0 que é o ano que o cara se forma, 1, 2, 3, 4 para todo mundo. Por quê? Porque a gente vai fazer uns diff aqui na brincadeira, usando essa metodologia de correção da amostra aqui do Udrid, tá? Já eu vou mostrar isso. Que é possível... Deixa eu voltar aqui. Que é possível você olhar para o antes e depois para saber se o ajuste ou o pareamento, na verdade não está usando, eu não pretendo usar pareamento, eu pretendo fazer uma coisa bem simples, eu preciso fazer um cara crachá entre o diff e um controle sintético. E com esse ajuste é possível fazer essa brincadeira. Mas eu vou falar isso daqui a pouco quando eu mostrar os resultados. Aí então, qual foi a preocupação que eu fiz em relação a trabalhar a base de dados lá que o Vinícius montou? Na base de dados do Vinícius tem um monte de coisa, a gente pode fazer muito mais do que isso, tá? Mas do jeito que eu estou falando para vocês, então a gente tem a coorte 2009, a coorte 2010, a coorte 2011. Então eu estou reparando por 3 casos. Caso 0 é o menino se inscreveu, o cara recebeu a bolsa e não terminou. Depois o Vinícius rastreou eles no censo e de fato não achou ele em nenhuma outra universidade. Então o cara nunca se formou. É bastante razoável que isso esteja certo. O cara se inscreveu na bolsa, toda bolsa de reúne, então são todos meninos pobres que se inscrevem
para universidade particular. E ele ganhou a bolsa parcial ou integral para fazer um curso normal, um curso regular. E o 2 é um curso presencial. E aí, então, eu rastreei isso para todos os cursos que nessas coortes, nessas condições, tivessem pelo menos 100 observações. Na realidade, a gente vai ver que eu diminui um pouco de 100 para poder ter ter mais cursos para a gente analisar. E aí os cursos são contabilidade, administração, administração de sistema, história, linguística tipo português, coisa assim, serviço social, teaching, que é pedagogia. Então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cursos que nessas 3 coortes nós tivemos bolsistas, tanto em EAD quanto presencial, que desistiram do curso. Cara, eu acho que essa brincadeira aqui, isso com o exercício do Lowe's, isso aqui é a essência do artigo, que é o desenho da avaliação, o desenho do experimento. Então a gente vai acompanhar 94.644 meninos entre esses cursos, entre essas coortes e nas condições de ter recebido a bolsa e desistido, ter recebido a bolsa para EAD e ter permanecido até o final, ter recebido a bolsa para presencial e ir até o final. Poderia pegar esse zero aqui e separar entre quem desistiu entre EAD e presencial. Poderia, mas eu já fiz vários exercícios aqui, eu já vi que isso é um trabalho em vão, porque dá na mesma, esses caras desistem logo nos primeiros semestres, então não faz sentido discutir isso, basta explicar no texto. Beleza, então vamos aqui, aqui em cima, tá? Estratégia empírica, vamos falar para os dados. Aqui empregabilidade. Empregabilidade é, então, 0 é o ano que o menino se formou. Menos 1 é 1 ano antes que o menino se formou. Menos 2 é 2 anos que o menino se formou. 1 é o primeiro ano que o menino se formou, 2 é o segundo ano e por aí vai. Então, empregabilidade, então você está vendo aqui de 0,8. Então, é a chance do menino estar empregado. Então, um incomplete são meninos que não completaram. Você está vendo que está indo retinho aqui, bonitinho, de alguma coisa perto de 5%, está aumentando para coisa próxima de 6%, deles desaparecerem na raiz. Então, isso está aumentando a chance de eles desaparecerem na raiz, porque eles estão ficando mais velhos, está aumentando a chance de eles conseguirem uma carteira assinada. Tá? Isso na média. E aqui entre o menos 1 e o 0 está cinzazinha, né? Porque é entre o penúltimo ano e um ano. Então deu para ver que tem um salto, tem um diferencial na hora que esses caras estão para se formar. E ele é muito parecido, ó, em quem está fazendo a faculdade, tanto presencial quanto e-learning. Mas aumenta um pouquinho, aumenta a chance de se empregar de quem está no presencial. Deixa eu voltar aqui. Passei aqui rápido. É claro, e outras. Essa aqui é o slide que a gente estava. O outro slide que a gente estava é que essas coisas estão indo avançando com o tempo também porque está relacionado com a idade. Esse aqui é o próximo. Porque os meninos que estão no e-learning, está aqui o linha sólida, incompleta é a linha do meio, presencial é essa daqui, ó. Porque eles vão aumentando a idade deles também, né? Então, conforme eles vão ficando mais velhos, ó, aumenta a chance deles conseguirem um emprego, né? Quem está no presencial, os caras que entram no ProUni, no presencial, eles andam com uma média de idade, alguma coisa próxima de 25 anos. Os caras que vão desistir estão numa média de idade próxima de 27 anos. E os caras do e-learning, do EAD, né, eles já entram um pouco mais velhos. Mas lembrando, tudo isso aqui é grupo comparável, porque é condição necessária para se inscrever no programa que você nunca tenha tido uma faculdade antes. Deixa eu passar o próximo. Isso aqui então é kernel density do logaritmo natural do salário em T-1, que é quando
o cara ainda tá no penúltimo ano de faculdade. Se tu fizer teste de diferença aqui, tudo, essas 3 densidades são todas iguais. E aí, então, em T igual a 4, que é o último período. Aí você já vai ver, se fizer teste aqui em cima, que esse logaritmo de salário, na média, está se deslocando tanto pelo presencial pelo e-learning, que é natural, é aquele prêmio pela educação, você já está vendo que a galera está se ganhando mais. Então, aqui já é um gráfico onde você tem a média do salário por período da faculdade. 0 é o ano que o cara vai se formar, menos 1 é o ano anterior dele se formar, menos 2. Então, o que a gente observa? A gente observa que a galera que está na presencial, quando trabalha antes da faculdade, está ganhando um pouco abaixo do salário mínimo, né? Porque o logaritmo do e-learning aqui vai ser 1 se o cara ganha o salário mínimo, e aí já começa a aumentar, e o cara que desistiu também começa a aumentar. Mas isso é por conta da idade, né? Essa galera está aumentando cada vez mais por conta da idade. E do e-learning, se tu fizer teste diferente de média aqui, é muito, muito parecido essas coisas, tá? De novo, de questão de idade. E aí, então, já vai entrar, se tu olhar aqui em cima, já os diff com a questão do Udrid lá que eu falei, que é uma brincadeira parecida com o controle sintético. Se tu fizer a diferença de média aqui é muito parecida, aqui é muito parecida, e aí então o trajetória picotada aqui, ó, é a empregabilidade se o cara tivesse no ensino regular. Aqui é o contrafactual se ele não tivesse feito o ProUni, e aqui é o factual. Então o que você vai ver é que em termos de empregabilidade, tanto faz empregabilidade, chance de você conseguir um emprego. Tanto faz você conseguir emprego se você está no regular ou no e-learning, e é um negócio melhor do que você não fazer faculdade nenhuma. Agora em salário não. Em salário faz muita diferença você fazer o ensino regular. Muita diferença, faz uma diferença ali. Quem faz o ensino regular ganha mais do que quem faz no EAD. Mas em termos de empregabilidade, não. E tanto salário como empregabilidade é melhor você ter ensino, você tem ensino superior ou não, né? Mas é melhor você ter ensino regular. E depois, por curso. Aí você vai ver aqui, tu vai ver em todos eles aqui, você vai ver que tanto contabilidade, administração de sistemas, história, língua, serviço social e teaching, que é pedagogia, cara, você tendo um diploma, é muito mais fácil você conseguir emprego. Basicamente o que o Verdinho está dizendo é isso. No entanto, em termos de salário, para você ter um salário melhor do que você não tem emprego, você não tem diploma nenhum, você vê isso em administração e você vê isso em contabilidade se você tiver um ensino presencial. O ensino à distância em contabilidade só aumenta a chance de você ter só você ter o diploma. E aí por aí vai. E a brincadeira, tipo história. História não aumenta em nada a chance de você ter um salário maior, mas aumenta a empregabilidade. Bom, esses aqui são elementos iniciais que eu gostaria de fazer para vocês, para a gente marcar uma discussão e ver o que vocês acham que a gente pode ir daqui para diante. Eu tenho a impressão, meus caros, que isso aqui pode dar uma boa publicação se a gente trabalhar bem direitinho.